Você já sentiu o coração disparado, a respiração curta e a mente nublada por aquela onda avassaladora de pavor? O medo sussurrando que você não vai conseguir, que o perigo está logo ali, que o futuro é uma escuridão sem fim? Saiba que essa tempestade interna pode ser acalmada. Existe um segredo antigo, revelado há milhares de anos, capaz de aniquilar o medo e despertar uma força extraordinária dentro de você. O medo é como uma sombra incansável, uma corrente que nos prende e sufoca nossos sonhos. Quantas oportunidades você já perdeu, paralisado pela dúvida? Quantas noites em claro, ansioso pelo amanhã? O medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser bom o bastante, ou de perder o que conquistou. Quando o medo foge do controle, vira prisão. Rouba nossa alegria, atrapalha nossos relacionamentos, freia nosso crescimento e sufoca nossa fé. Ele é inimigo da fé porque abre portas para a dúvida e nos paralisa diante dos desafios. Vivemos em um mundo que parece adorar alimentar nossos medos, notícias ruins, crises e incertezas. Mas a Bíblia é clara. Não fomos feitos para viver debaixo desse peso. Deus repete mais de 300 vezes. Não tenha medo. Ele sabe o quanto o medo destrói e oferece um poder infinitamente maior. Como superar um sentimento tão forte? A resposta não está em fórmulas mágicas ou pensamento positivo superficial. Ela está numa história real, uma cena poderosa da Bíblia que revela o antídoto divino contra o medo. Imagine um barco, discípulos experientes e uma tempestade furiosa no mar da Galileia. No meio do caos, uma paz sobrenatural. É na história de Jesus acalmando a tempestade que encontramos o segredo para silenciar as tempestades dentro de nós. Era fim de tarde quando Jesus disse: "Vamos atravessar para o outro lado." Eles embarcaram, deixando a multidão para trás. Jesus, cansado, dormiu na parte de trás do barco. De repente, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. As ondas ameaçavam afundar o barco. Os discípulos, pescadores acostumados ao mar, entraram em pânico. Onde estava a esperança? O mestre dormia em meio à confusão. Desesperados gritaram: "Mestre, o senhor não se importa que a gente morra?" Jesus se levantou e, com autoridade, repreendeu o vento e ordenou ao mar: "Silêncio, acalme-se." Na mesma hora, tudo ficou calmo. Com uma única palavra, o Criador silenciou a fúria da natureza. Mas o grande ensinamento veio logo depois. Jesus perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé?" Ele não criticou o medo, mas a falta de fé que permitiu ao medo dominar. A lição é clara. Não é o tamanho da tempestade que importa, mas o tamanho da nossa fé. Aqui está o segredo bíblico para aniquilar o medo. Fé não é ausência de tempestades, é confiar em Deus apesar delas. Jesus esperava que, depois de tantos milagres e ensinamentos, os discípulos confiassem no seu cuidado mesmo diante do impossível. Fé é confiança total, radical e inabalável em Deus, no seu amor, poder e fidelidade, mesmo quando tudo parece desabar. É olhar além das circunstâncias e focar em quem tem todo o poder. Como aplicar esse segredo no dia a dia para silenciar as tempestades internas? Primeiro, reconheça onde está o seu foco. O medo se alimenta do que vemos e das limitações que acreditamos ter. Ele nos faz olhar para o tamanho das ondas. A fé, ao contrário, foca em Deus, no seu caráter imutável e nas suas promessas infalíveis. Quando o medo bater, pergunte-se: onde estão meus olhos? Na tempestade ou no mestre da tempestade? Segundo, alimente sua fé todos os dias. Fé não é um sentimento passageiro, é uma convicção cultivada. Cresce à medida que nos enchemos da palavra de Deus. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A oração nos conecta à fonte de toda a força, e a comunhão com outros nos lembra que não estamos sozinhos. Terceiro, desafie os pensamentos de medo com a verdade da Bíblia. Nossos pensamentos moldam nossas emoções. Quando o medo tentar plantar dúvidas e derrotas, contra-ataque com as promessas de Deus. Se o medo disser: "Você vai fracassar", a fé responde: "Tudo posso naquele que me fortalece." Se o medo sussurrar: "Você está sozinho", a fé proclama: "O Senhor irá com você, nunca o deixará, nunca o abandonará." Quarto, haja apesar do medo. Isso é viver pela fé. Coragem não é a ausência de medo, mas avançar mesmo sentindo-o, confiando que Deus capacita.
Os discípulos ficaram paralisados até Jesus agir, mas ele queria que a fé deles os sustentasse antes do milagre. Cada passo de obediência é fé em ação. O meu justo viverá pela fé. Fé é verbo, movimento contínuo de confiança. Especialistas reconhecem que a fé é um escudo poderoso, trazendo sentido e esperança. Fé e psicologia podem caminhar juntas, mas a fé cristã nos ensina a confiar em Deus como fonte de coragem, enquanto outras ferramentas nos ajudam a lidar com a ansiedade na prática. Já imaginou como seria sua vida vivendo a partir dessa fé inabalável? As tempestades internas, a ansiedade e o medo começam a perder força. Uma paz inexplicável guarda seu coração e mente. Você descobre coragem, enfrenta desafios não com sua força, mas com a força daquele que acalmou o mar. Viver pela fé não elimina os problemas, mas muda a forma como você os encara. Agora você não está mais sozinho no barco. Tem a presença constante do Mestre, aquele a quem até o vento e o mar obedecem. Essa transformação está disponível para todo aquele que decide confiar de todo o coração. É uma jornada de crescimento diário. Não desanime se o medo ainda aparecer. O importante não é nunca mais sentir medo, mas não deixar que ele dite suas ações ou defina quem você é. A cada passo de fé, você se fortalece e experimenta a liberdade prometida por Jesus. Uma vida movida pela fé e pelo amor, não pelo pavor. No amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo, e o maior amor de todos é o amor de Deus. Lembre do que Davi declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Essa é a atitude de quem descobriu o segredo. Hoje, desafio você a dar um passo rumo a essa vida de fé sem medo. Qual área da sua vida o medo tem paralisado? Um novo projeto? Uma conversa difícil? Uma decisão importante? Escolha aplicar uma das dicas de hoje. Comece observando o seu foco. Depois, mergulhe na palavra. Encontre promessas para a sua situação. Escreva, medite, declare essas verdades. Enfrente cada pensamento de medo com a poderosa verdade sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer. E finalmente ouse dar um pequeno passo de fé, confiando que Ele vai te sustentar. Se deseja fortalecer sua fé e aprender mais sobre como vencer o medo com o poder de Deus, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários qual passo você vai dar hoje para viver mais pela fé e menos pelo medo. Lembre-se, a mesma voz que acalmou a tempestade no mar da Galileia pode acalmar qualquer tempestade no seu coração. O segredo não é um mistério inalcançável, mas uma pessoa, Jesus Cristo, e um convite para confiar radicalmente nele. Entregue seus medos a ele e receba sua paz e sua força. Você não foi criado para viver acorrentado pelo medo, mas para voar nas asas da fé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.